Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos agora para a nossa parte 3 do nosso primeiro módulo, certo? Do nosso curso Química e Cotidiano no Enem. E agora nós vamos estudar um pouco sobre os estados da matéria, tá bom? Então vamos começar trazendo algumas situações do cotidiano da gente que a gente verifique fazendo uma análise um pouco mais delicada. Por exemplo, esse é um dos assuntos bastante abordado na prova de química, né? O ciclo da água. E nesse ciclo da água a gente consegue verificar diversas mudanças de fase, né? Você tem a água passando do estado líquido para o estado gasoso. Depois ela passa do estado gasoso novamente para o estado líquido. Existem algumas regiões que essa água passa do estado líquido para o estado sólido, do estado sólido para o estado líquido. Certo? Então essas mudanças, elas são bem cobradas na prova, né? Nós vamos estudar isso hoje. Agora eu quero ressaltar, antes de falar dessas transformações, eu quero falar um pouco da evapotranspiração, né? Nós sabemos que aqui está acontecendo alguns fenômenos, né? Como por exemplo, ó, preste atenção. O primeiro momento é esse da evaporação, né? Depois nós temos uma condensação. Essa água ela infiltra no solo, parte dela vai formar rios, vai formar lagos, né? E vai voltar novamente para o oceano. Vamos ter a formação dos lençóis freáticos, mas as árvores, essas plantas, elas fazem um processo de evapotranspiração, né? Uma árvore adulta na floresta amazônica, por exemplo, ela chega a colocar mais de 1.000 litros de água na atmosfera. Entendeu? Agora nós vamos ter um momento que nós vamos examinar esse detalhe com outros assuntos. Mais à frente a gente vai abordar os ciclos biogeoquímicos, tá bom? Então aqui eu só quero que vocês examinem primeiro essas mudanças. Como, por exemplo, essa evaporação ela está presente lá numa usina termoelétrica, como também lá numa usina nuclear, né? A gente pode observar e pode perceber isso do que a gente vai estar estudando na aula de hoje. Então, um reator nuclear, ele é um reator onde acontece um processo de fissão nuclear. E o que é a fissão nuclear? É a quebra de núcleos radioativos. Essa quebra, ela libera uma grande quantidade de energia. Mas essa energia não é utilizada diretamente. Ela serve para quê? Para passar uma água para o estado gasoso. Então acontece aqui um processo de evaporação da água, né? A água vai ser aquecida. Essa água, na verdade, vai acontecer um processo de ebulição, né? Ela vai ferver, passando para o estado gasoso, que vai movimentar uma turbina que está acoplada a um gerador que vai produzir eletricidade. Essa água ela pode ser resfriada e depois retornar novamente para esse circuito. O que aconteceu em alguns lugares, que nós vamos estudar com mais detalhes no capítulo de radioatividade, é que em algumas usinas nucleares no planeta, como aconteceu, por exemplo, em 1979 nos Estados Unidos, como aconteceu em 1986 em Chernobyl, e aconteceu mais recentemente em 2011, lá em Fukushima, no Japão, após aquela tsunami. Os sistemas de resfriamento ocorreram danos, o que houve um superaquecimento do reator e originando uma explosão, né? Originando uma explosão e liberando aí gases radioativos. Mas isso é um assunto para um outro momento. Aqui eu quero que vocês observem aqui uma mudança de fase acontecendo nesse sistema. Agora, coisas simples do nosso cotidiano, como a gente colocar, por exemplo, uma pedra de gelo no suco, no refrigerante. Ou então aquele tio do carrinho de picolé, que ele coloca gelo seco para poder conservar a temperatura, né, do picolé, E aí, como é que isso funciona? Então, a gente vai estar explicando isso com mais detalhes, tá certo? E outra situação, o nosso gás de cozinha, ele é conhecido como GLP, né? Gás liquefeito do petróleo. Olha essa palavra, liquefeito
vamos estar usando essa palavra hoje. Então, esse componente, né, que é o butano, né, geralmente é uma mistura de butano e propano, ele está presente lá na extração do petróleo, e uma maneira mais prática e mais barata e acessível de transportar esse combustível é passando ele para o estado líquido. Então, um gás que passa para o estado líquido, a gente chama liquefação. E essa liquefação, então por isso que é chamado de gás liquefeito do petróleo. Se você pegar o botijão e balançar, você vai ver que está líquido, certo? Então, esses são os estados físicos da matéria e como eles se apresentam no nosso cotidiano. Então, ele pode se apresentar no estado sólido, a matéria pode se apresentar no estado líquido. Também temos o estado gasoso. Como a gente tem o quarto estado da matéria, que é o plasma. Tá bom? Então, no estado sólido, pessoal, nós temos como característica a organização das partículas. Elas estão bem próximas umas das outras, certo? Então, nós vamos ter uma forma bem definida e um volume bem definido. Então, quando a gente pega um objeto sólido, a gente tem sempre uma forma bem definida e um volume bem definido. Certo? E a gente, ao aquecer um sólido, essa organização toda, ela é desfeita. E aí nós passamos para o estado líquido, onde as partículas estão mais desorganizadas, mas com um grau de agitação também maior do que no estado sólido, certo? Uma substância no estado líquido, elas estão unidas umas às outras a uma força chamada força intermolecular. Né? Força intermolecular. No estado sólido, essa força ela é mais forte do que no estado líquido. Para uma substância estar no estado líquido, ela vai ter essa desorganização das partículas. Né? E aí, o que acontece? O estado líquido, nós temos o volume bem definido, mas a forma não é definida. Então, quando a gente compra uma água mineral, você sabe qual é o volume que você está comprando. E a forma depende do recipiente, não é verdade? Então, para uma substância ela passar para o estado gasoso, nós temos uma observação aqui a fazer, certo? Existem duas situações. Existe uma força de atração que uma molécula faz com a outra, que é a força intermolecular. Existe também a pressão atmosférica que está empurrando essas moléculas para baixo. Então, para uma substância passar para o estado gasoso, ela tem que romper as forças intermoleculares e vencer a pressão atmosférica. Então, pessoal, essa condição de ponto de fusão e ponto de ebulição, ela é dependente da pressão, certo? Então, isso seria a temperatura de ebulição. Ela passa para o estado gasoso. Então, no gasoso, as moléculas estão mais afastadas. O seu grau de agitação cinético é bem maior do que no estado líquido. Certo? O estado gasoso é característico de não possuir forma e nem volume definido. Certo? E nem volume definido. Então, o estado de plasma seria o estado gasoso ionizado. Certo? O estado gasoso ionizado. Mas aqui a nível de objeto de conhecimento, nós vamos focar mais no estado sólido, líquido e gasoso. Observe bem aqui como essas partículas estão organizadas. Então, para a gente, no estado sólido, passar para o estado líquido, aconteceu a absorção de energia. Do líquido para o gasoso, absorveu energia. Para retornar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, precisa acontecer uma liberação de energia. Então, posso dar aqui uma informaçãozinha técnica de prova. Então, qualquer mudança do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, acontece aumento de energia, absorção de energia. Então, nós podemos dizer que é um processo endotérmico. Certo? Então, do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão.
Do estado líquido para o estado gasoso nós chamamos vaporização. Essa vaporização ela pode acontecer de 3 maneiras. Existe a evaporação, que é quando acontece de forma natural e lenta. Choveu, de repente o sol apareceu e a terra secou. O que aconteceu com a água? Ela evaporou, certo? Aí temos a ebulição. Então, qual é a diferença? A ebulição é quando a gente pega um líquido, coloca, leva ao fogo e ele vai ferver. Então, essa palavra ferver, a gente pode substituir ela por estar em ebulição, né? Tem a característica da formação de bolhas. E aí nós temos o quê? O estado da calefação. Calefação, que é a mudança, certo? Brusca e repentina do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, quando a gente pega uma panela molhada e coloca ela, uma panela quente, coloca ela na pia molhada, aí a água faz tss, aquele tss que faz é a calefação. Então, quando uma lava de vulcão cai no mar, cai em algum lago, o que acontece é que aquela água passa rapidamente para o estado gasoso. Do gasoso para o líquido, nós chamamos liquefação ou condensação. Qual a diferença? Usamos liquefação para um gás e usamos condensação para um vapor. Aí você pode me perguntar, e qual a diferença de gás para vapor? De forma simples para atender todas as pessoas, eu posso explicar o seguinte. O vapor é quando a substância ela tem o seu estado sólido e o seu estado líquido coexistindo em um mesmo instante. Por exemplo, a água, nesse momento, está no estado líquido, mas também existe água no estado gasoso, coexistindo nessa temperatura que eu estou. Então, a água é um vapor. Então, quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ela condensa. Agora, quando o gás lá de cozinha que eu falei da plataforma de petróleo, quando ele é extraído e ele passa para o estado líquido, ele é liquefeito. Por isso que é chamado gás liquefeito do petróleo. Isso também tem a ver com a questão do ponto crítico, que aí eu vou explicar lá no diagrama de fase mais adiante. Fica com essa informação por enquanto. Do líquido para o sólido nós temos a solidificação. E, pessoal, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, nós temos a sublimação, certo? O exemplo é o gelo seco, né? E aí, para a gente retornar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tem que liberar energia, tem diminuição da temperatura. Então, é um fenômeno exotérmico. Exotérmico, certo? Um fenômeno exotérmico. Então, analisando a situação, quando a gente pega e coloca uma pedrinha de gelo em um suco, aquele gelo, para passar do estado sólido para o estado líquido, ele precisa absorver calor. De onde é que ele absorve? Ele absorve do meio que ele está, do suco. Então, o gelo absorve o calor do suco para derreter e o suco fica gelado porque liberou esse calor, certo? A mesma coisa é naquele carrinho de picolé, no sol quente de uma praia, e quando você compra o picolé está congelado. Como é que eles fazem se não tem nenhum sistema elétrico ali? Eles pegam pedrinhas de gelo seco, colocam ao redor de um recipiente condutor onde tem os picolés, e o gelo seco, ao passar do estado sólido para o estado gasoso, eles absorvem calor. Absorve de quem? Do produto que está sendo lá vendido, do picolé. Entendeu? Então são situações que a gente pode verificar no nosso cotidiano. Vamos ver aqui essa situação agora. Pra gente, vamos fazer uma experiência aqui, tá certo? Pronto. Eu vou pegar aqui agora uma substância, a água, no estado sólido, certo? E nós vamos aquecer essa água.
Vou ligar aqui um aquecedor. Vamos observar o que acontece aqui no termômetro e, ao mesmo tempo, como é o comportamento aqui no gráfico que vai ser gerado. Tá certo? Então, observa que eu vou iniciar e aquecer, a temperatura está subindo, eu só tenho estado sólido. A 0 grau, começou a derreter e a temperatura ficou constante. Até que todo o gelo derreteu. A temperatura agora voltou a subir. Enquanto ela sobe, eu só tenho estado líquido. E o gráfico está subindo. E quando chegou a 100 graus Celsius, que começou a ferver, entrou em ebulição, a temperatura ficou constante novamente. Enquanto todo o líquido passa para o estado gasoso, a temperatura não muda. Aí quando a gente verifica que não tem mais líquido, ela novamente volta a aumentar. Então assim a gente gerou um gráfico de mudança de fase. Tivemos 2 momentos que a temperatura ficou constante. Quando passou do estado sólido para o estado líquido e quando passou do estado líquido para o estado gasoso. O que nós temos aí como ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Vamos retornar aqui. Então a gente tem aqui, ó, naquele gráfico, né, assim que a gente começou a aquecer, a gente tinha o estado sólido. Quando chegou a 0 graus Celsius, a gente teve o que? A fusão. A mudança do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento, sólido e líquido coexistem. Depois, passou para o estado líquido, a temperatura voltou a subir, até que chegou a 100 graus Celsius, começou a ebulição. Então, aqui é onde acontece a ebulição, onde líquido e gasoso coexistem. E aí, depois, voltou novamente a subir. Então, esse é uma análise de um gráfico, né? Bem fácil. Agora, tem um diagrama de fase, que aí já é um pouco mais complicado da gente entender. Mas eu vou explicar aqui de um jeito simples. Quando você vê esse diagrama de fase, ele tá mostrando, diferente do outro gráfico, que é em uma determinada pressão, aqui aconteceu o experimento, esse aqui ele mostra todas as possibilidades. Por exemplo, a água só ferve a 0 graus Celsius, ou ela só funde a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius a pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, a nível do mar. Se a gente subir lá no Everest, lembra que eu falei que quando a gente aumenta a altitude, a gente diminui a pressão? Então, e a pressão tem a ver, está ligado diretamente ao ponto de ebulição. Porque se eu tenho uma pressão menor, a substância vai ter mais facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, lá no Everest, o ponto de ebulição da água é bem menor. É cerca de 76 graus Celsius que a água ferve. Então, no diagrama de fase, pessoal, essa parte aqui todinha, ó, ela sempre vai representar o estado sólido. Essa segunda parte aqui de cima, ó, ela vai sempre representar o estado líquido. E essa de baixo aqui sempre vai representar o estado de vapor, tá bom? Então, por que o gelo seco ele passa direto do estado sólido para o estado líquido? E a água tem estado sólido, líquido e gasoso. Isso tem a ver com a pressão e o comportamento de cada substância. Certo? Por exemplo, aqui. Então, ó, qualquer mudança, aqui eu tenho a pressão, né? E aqui eu vou ter a temperatura. Então, em uma determinada pressão, vou marcar aqui uma pressão X. Aqui é o meu ponto de fusão, ó. Aqui vai ser a temperatura de fusão dessa substância. E aqui, continuo retinho aqui, ó, na mesma linha aqui do X, vai ser a minha temperatura de ebulição. Então, nesse ponto X, eu tenho aqui, ó, nessa temperatura aqui, eu tenho a passagem do sólido para o líquido, que seria a fusão. E nesse ponto aqui, ó, nós teríamos a passagem do líquido para o gasoso, certo? Que seria a ebulição. Aí, vamos lá. Se eu baixar a pressão, aqui há uma pressão Y, eu observo que eu não vou ter estado líquido.
ele vai passar diretamente do estado sólido para o gasoso, que nós vamos ter uma sublimação. Certo? Só para você verificar como é que isso funciona com a pressão. Trazendo aqui o diagrama do gás carbônico, né? Para a gente examinar a situação do gelo seco, que eu comecei a aula falando dele. Nós estamos à pressão de 1 atm. Então, a 1 atm, ó, ele passa direto do sólido para o gasoso. Para a gente ter estado sólido, líquido e gasoso de uma substância, é preciso que ele esteja acima do ponto triplo. Ó, aqui se chama o ponto triplo. A partir dele eu tenho estado sólido, líquido e gasoso. E aqui nós temos um ponto interessante também, que é o ponto crítico. O ponto crítico é o ponto que acima dele o estado gasoso e o estado líquido eles coexistem. Ele entra no equilíbrio, no equilíbrio fluídico. Certo? Gasoso e líquido se confundem. Acima do ponto crítico. Certo? E é isso. Vamos fazer algumas questões desse assunto. Tá aqui. Pronto, vamos pegar algumas questões que caíram já em prova. Essa primeira questão para a gente aquecer, certo? O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então aqui tem uma coisa importante da gente marcar, né? Então quando absorver calor suficiente, as moléculas do líquido podem ter energia para começar a subir para a atmosfera. Qual é a transformação mencionada no texto? Então, a gente tem aqui o que? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vai subir para a atmosfera. Então, essa transformação do líquido para o gasoso, nós vimos que é uma evaporação. Então, você já deve ter achado essa questão bem fácil, né? Muito bem, é isso mesmo. Ela é uma questão nível fácil. Então, pessoal, vamos para a segunda questão, certo? A água sofre transições de fase sem que ocorra variações da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então, atenção aqui com a situação. Vapor de água está representando o gasoso, água líquida e gelo, estado sólido. Então, está no formato invertido que a gente estudou. Tendo como base as transições de fase representadas de 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia o quê? Então vamos aqui, pessoal. Da etapa, olha só, eu disse para vocês lá sólido, líquido, gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Eu expliquei assim, ó. Absorve calor, né? E para retornar, libera calor. Então aqui a gente vai ter, ó, 1 e 3 tá voltando, liberando calor. E 4 e 2 do sólido para o líquido tá absorvendo calor. Então aqui mais calor, mais calor. Nós falamos disso. Então, é a mesma coisa do calor liberado na etapa 4? Não, porque aqui é absorvido calor. Absorvido na etapa 3? Não, na etapa 3 libera calor. Liberada na etapa 3? Aqui está correto. Absorvido na etapa 1? Na etapa 1 liberou calor. Liberado na etapa 1? Só que aí o que é que acontece? Ele parece ter duas coisas verdadeiras, mas a gente tem que ir para o texto.
as transições, a quantidade de energia absorvida em 2, ela tem que ser igual à quantidade de energia liberada em 1. Então, a resposta aqui, ó, entre aquelas duas que estavam verdadeiro, vindo para o texto, ela é igual à liberada na etapa 1. Porque essa energia aqui, pessoal, para passar do estado gasoso para o estado líquido, é a mesma energia para passar do estado líquido para o gasoso. Mas não é a mesma energia para passar do estado líquido para o sólido e nem do estado sólido para o estado líquido. A energia liberada em 3 é a mesma energia absorvida em 4. A energia liberada em 1 é a mesma energia liberada em 2. Então, eu expliquei de duas maneiras diferentes. O que a gente vê que a resposta é item E. Resposta item E. Certo? Eu estava aqui falando liberado em 3, eu estava falando justamente que aqui acontece liberação. Mas, quando vem aqui para o texto, ele quer que seja igual à etapa 2. Então, assim só tem a resposta item E. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão que tem que ter atenção, né? Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água, em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca mesmo em dias quentes. A explicação para esse fenômeno descrito é que nas proximidades da superfície do recipiente. Então aqui eu tenho um recipiente de barro que tem água. Certo? O barro, pessoal, essa questão do barro, ele já caiu várias vezes em prova. O barro, ele é uma estrutura porosa, ele é poroso. E acontece tipo penetração das moléculas de água nesses poros, e a água ela absorve energia e evapora. Então é justamente a absorção dessa energia para ela evaporar é que faz resfriar o líquido no interior do recipiente de barro. Então, vamos ver aqui as opções. Ó. Item A. Condensação do líquido. Libera energia para o meio. Solidificação do líquido libera energia para o meio. Evaporação do líquido retira energia do sistema. Sublimação do sólido retira energia do sistema. E fusão do sólido retira energia do sistema. O que acontece é que a água da superfície elas passam do estado líquido para o estado gasoso. Para isso precisa absorver calor. Esse calor é retirado de onde? Do recipiente. Por isso que a água é resfriada. Então, resposta item C. Evaporação do líquido retira energia do sistema. Tá bom? Questão também tranquila. Agora já não erram mais uma questão desse tipo. Vamos fazer essa quarta questão. É um outro estilo também. Ó. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. São combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Quais? Lembrando que aqui eu tenho a temperatura de fusão. Aqui eu tenho a temperatura de ebulição de cada substância. Então, a passagem aqui, ó, menos 135, menos 0,5. Antes da fusão, nós temos o estado sólido. Entre a fusão e a ebulição, nós temos o estado líquido. E após a ebulição, nós temos o estado gasoso. Então, onde é que está 25 graus Celsius? 25 graus Celsius está para cá, ó, no estado gasoso. Então, o butano é gasoso. Então, aqui, onde é que está 25? 25 ele é maior que menos 112 e é menor que 78. Então, ele está no estado líquido. O metano, onde é que está 25 graus Celsius? Está no gasoso. O metanol, 25 é menor que 65 e maior que menos 98. Está no líquido. E octano também está no líquido. Então, etanol, metanol e octano. Resposta, item B. Então, esses são os estilos das questões de mudança de fase, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente se encontra no nosso módulo 2, tá bom? Valeu, pessoal!